Sem importância, mas foi aqui. Para construir esta igreja, que foi inaugurada em 1969, isso é um resumo bem curtinho, para nós depois visitarmos, que é importante. Os freis derrubaram uma outra igreja, que foi construída em 1750, eles construíram às pressas uma pequena igreja, com a licença do chefe muçulmano. Aí fizeram as escavações para ver se de fato aqui é o lugar certo da casa de Maria. E foram descendo e encontraram os alicerces e parte da igreja dos Cruzados, como um convento daquele lado. Descendo mais até a rocha original, encontraram outra igreja, a dos bizantinos, dos primeiros séculos. E nós vamos ver ainda até se vê o presbitério. E quando eles então viram que toda a tradição da igreja era sempre em referência àquela gruta sagrada que tinha sinais de culto cristão. E quando queriam começar a tirar um mosaico bizantino, encontraram ainda embaixo um batistério, né? Batizavam os catecúmenos, parentes da Sagrada Família. Então, para o arqueólogo Bagatti, que dirigia os trabalhos, não havia dúvida de que aqui de fato, é o local onde o anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel, conforme vamos ouvir o Evangelho de Lucas na missa. E terminou a fita. Terminou. Esse aqui você vê dois. E aqui a pedra está no meio. E todas as vezes que visitei Nazaré, só entrei aqui duas ou três pessoas quando eu estava aqui na hóspede aqui. Aqui tem a pedra onde era a mesa que se reunia a Sagrada Família para comer. A gruta conserva um clima bom, agradável. Não é logo frio ou logo quente, né? Mas mantém. Antigamente, quando não havia energia elétrica no interior, os agricultores tinham, pelo menos na região sul, né? Tinha a casa um pouco mais alta e um porão embaixo. E lá se guardavam a semente, o queijo, a linguiça, as coisas que se conservavam no grão, né, para fazer o pão nosso que em cada dia, aguia o sol necessário com pedra, vamos ver em Cafarnaum. Então era o tal de pão integral, que eles comiam todo o grão moído e faziam um pão escuro, né? E era o pão integral, né? Que nós hoje em dia descobrimos até para pôr a lâmpada para iluminar dentro, né? Assim, bem direitinho isso aqui. Aqui é essa aqui, ó. E não se coloca uma lâmpada, se acende uma lâmpada para pôr debaixo da mesa.
Bota aí, o Márcio está te esperando. Se colocou, não rejeitou ninguém, porque veio para salvar a todos, mas ele optou, isso até nós padres fazemos, defendemos os pobres, depois vivemos como os ricos e cortejamos os ricos. Acomoda é mau sinal, quer dizer que é uma igreja acomodada, é uma igreja que não é nem quente nem fria, né? Uma igreja que se adapta a uma realidade que não pode se adaptar, não pode não denunciar, né? Então esta igreja é uma igreja que não incomoda, para também não é incomodada, não incomoda nós, né? Então, às vezes eu pôs meus braços, eu cruzei, aquele canto eu acho tão lindo, né? Para mim a chuva no telhado. Não precisa ser nem do PT nem comunista nada, é só observar o exemplo de Cristo e a doutrina de vida, que a pessoa deve transfigurar-se. E sabemos que tem muita coisa que já está, mas muita coisa por fazer. احنا تبع جبل دور صلاح هنعمله هو بيطلع لحاله احسن عليهم مين فاضي Olhem quem tem a Bíblia, Mateus 17, Mateus 17, 17. Porque se levando um grupo também querem fazer o que nós fazemos aqui, né? Uma reflexão, uma leitura, Mateus 17. Pode ser o Marcos, mas eu não sei qual é o mais. 17, 1 a 8. Lembrado é no Antigo Testamento, nenhuma vez no Novo. No entanto, aqui se celebra a transfiguração, mas tramandado, por exemplo, vindo até nós, essa tradição dos primeiros cristãos, segundo e terceiro século, que celebravam aqui neste monte a transfiguração de Cristo, que é um dos montes de 5 até 638 prospectos, que é dos cruzados, e o altar também é dos cruzados. Evidente que era tudo mármore, né? Isso foi tirado, roubado e assim, saqueado, como se diz, né? Aquilo que prestava eles levavam embora, né? Mas aí a continuação lá também da igreja dos cruzados. Se guarda a memória da história, né? Bem, aqui, depois os crentes ganharam no Monte Tabor esta parte aqui de presente de um chefe muçulmano, que era amigo dos trapos. Gostava dos trapos e deu uma montanha para os crentes. Os crentes subiram aqui em 1631. E da celebração da missa, o Deus transfigurado em pão e vinho. Vemos aqui no Calvário o Cristo transfigurado em Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E vemos o Cristo ressuscitado que sai do túmulo, o Cristo glorioso, vivo para vencendo a própria morte e saindo vitorioso de todos os seus da própria morte. São transfigurações que aconteceram na vida de Cristo. E quem é que vai fazer a leitura? E eu tenho certeza que todos vocês, a peregrinação na Terra Santa vai mexer nas vossas convicções, vai fortificá-las, vai fazê-las mais vivas e atuantes na vida e na comunidade. E é isto também uma transfiguração. A transfiguração para os apóstolos, outras coisas, significa um reforço na sua pouca fé para depois
subindo a Jerusalém. Cristo começa a falar da sua paixão e eles não aceitam. E aqui é a divisão entre a primeira e a segunda parte da vida pública de Cristo. E eles não aceitam o Cristo que vai morrer em Jerusalém. O Filho do Homem vai subir a Jerusalém. 3 vezes ele falou isso e eles aceitavam. Porém, eles esqueciam a última parte da frase de Cristo. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser escarnecido, cuspido, maltratado, vai ser crucificado e vai morrer. Até aí eles não aceitaram, mas não esqueceram a outra parte. Porém, ao terceiro dia eu ressuscitarei. É perder uma batalha na vida, mas o cristão que luta não perde a guerra. Nós haveremos de vencer com Cristo, porque o Cristo será o vencedor e nós com ele também. Por isso, eles têm nós padres, às vezes, diante das dificuldades do mundo meio paganizado, meio ateu, onde a televisão, os meios de comunicação promovem através de novelas, através de propaganda. Vocês vejam também, por exemplo, no carnaval, né? Como promovem assim o sexo, como promovem assim quase sendo passado, o sexo era tabu, hoje virou tarna, né? Quase tarados por essas pessoas, só sabem falar disso, né? Não só falam dessas coisas, às vezes tem que ter pequeno. E de fato nós somos pequenos, nós somos fortes com Cristo. E à medida que nós nos transfiguramos em Cristo, nós também teremos a força para transfigurar e melhorar a sociedade. Se o Brasil está do jeito que está, é porque nós cristãos não somos muito vivos e vamos dizer, convictos da nossa fé, porque a maioria do povo brasileiro ainda é católico. Mas que catolicismo? Muita coisa boa tem. Mas se nós somos 80 e tanto por cento católicos, como é que pode termos uma sociedade dessa forma? Como é que pode? Nós não conseguimos nem com nós. Mas veja, o Emílio Macedo, ele também usa os meios lícitos e ilícitos, né? Que tem uma rede já de televisão nacional, e compra e faz isso e faz aquilo. Nós não conseguimos nem sustentar a rede vida praticamente. Tem que vir dinheiro de fora para sustentar uma televisão católica. Nós não conseguimos. E que é isso? Nos falta verdadeiramente condições e vigor de nós nos empenharmos. Vê o quê? Ah, Sobe transfigura. aqui com um homem, chega lá em cima, vê todo transfigurado. Lá atrás é o que, Frei? Descendo um pouco à esquerda, você vê o lago também. Tem um lago lá, né? Prepara o coração. Lá onde nós estamos no hotel. Tiberíades ali? Aquela torrezinha lá. Filmando aqui. Ao lado direito é o nosso hotel. Será que sai na foto? A outra é uma cidade árabe, aqui é uma escola agrícola. Lá é Nazaré. Fiquei aqui, falou uma coisa meio interessante. O Rio Jordão é lá atrás, né? Só um pouquinho. Os homens entravam na igreja com a cabeça descoberta e as mulheres tinham que ter a cabeça aqui na sinagoga, ao contrário. Mas esta, vamos voltar ao central, que é dos homens. E as partes laterais são para as mulheres, crianças. E atrás, aquela parte de trás, é para os ossos. Pois assim, o centro da sinagoga tem a cadeira da palavra, onde aqui se faz a leitura, tem a menorá, que são os braços, aqui tem 6, mas deve ter 7, e o 7º está lá, aquela luz da Torá. E a Torá está neste armário, que está lá no fundo, cor de, como chama? Marrom, como é que é? Não, roxo, né? Atrás está o rótulo, né? Que eles colocam, às vezes aqui assim, e fazem ali. Colocam aqui, depois giram, né? E fazem o da tribo de Davi, né? O da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. É o símbolo da tribo de Judá. Né? Bem, quando se entra na porta, existe, vocês não sei,
se vocês, não sei se viram na porta dos vossos hotéis, tem uma caixinha nos hotéis hebreus, que é onde eles também levam em conta a religião. Tem uma caixinha, e dentro desta caixinha tem um texto bíblico. Se não me engano, está escrito Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, 6, 7, 8, por aí. Quando falaram... As 12 tribos de Israel. Kibbutz. Como eles cuidam bem das flores. Aqui é interessante porque é o famoso kibbutz usado aqui em Israel, onde os jovens vêm e vivem como se fosse uma cooperativa, cuidando da agropecuária, da agricultura, que é o sustento deles, né, dentro do kibbutz. Então aqui eles casam, aqui eles largam o trabalho no meio do expediente e vão para a sinagoga orar. E os alojamentos, passamos agora pelos alojamentos, são onde eles moram. É um modelo de cooperativa, como tem no Brasil. Uma experiência muito interessante para os jovens. Tomar cuidado na hora de vender esse filme. Você é modelo exclusiva da Globo, né? Tô falando, velho, fica me filmando não, com a sua exclusividade, Globo. Cidade de Tiberíades e o Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Tiberíades. Vosso reino, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, estamos aqui no Lago de Tiberíades. Estamos na nossa
uma pedra sagrada sobre a qual Cristo sentado recolheu os pães e peixes que sobraram, 12 cestos. Egéria, que é uma peregrina espanhola que escreveu o seu diário de peregrina, passou tempo na Terra Santa, ela fala dessa pedra aqui. Já no quarto no quarto século, os seus cristãos aqui construíram essa pequena igreja e veneravam. Depois essa igreja caiu e eles construíram uma outra, em 480, que é esta aqui. A atual construção, como nós estamos aqui, toda aqui tem modelo daquelas 7 torneiras aí, são as 7 pontes, né? Representa. Essa atual igreja é a reconstrução da segunda igreja bizantina. Esta igreja aqui foi destruída pela invasão dos persas em 614. Bem, aqui, nesta antiga igreja segunda, que é essa aqui é o pátio, aqui estão essas fontes aqui, se encontram entre os mais belos mosaicos da Terra Santa. Vocês podem ver o padrão, os animais, os 5 pães e 2 peixes que estão aqui. Vamos ver na frente do altar principal, animais também. E o curioso é que não são animais, a fauna e a flora daqui, mas são do delta do Nilo, do Egito, né? E não só isso, aqui tem o chamado nilômetro. Era que agora não existe mais porque tem a barragem de Assuã, né? Mas que media assim. Tudo que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar do deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde ir. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem a sítios e aldeias vizinhas a comprarem algum alimento. Mas eles responderam-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E Os mosaicos aqui são o que mesmo, Beth? Esses mosaicos. De que época, hein? Esse do pavão eu não entendi bem, não sei se você lembra desse. são os animais do Egito. Os animais do Egito, né? Os egípcios do Nilo Fizeram. Eles Mas eu entendi que são da época dos bizantinos. na né? época dos bizantinos. Os bizantinos que construíram a Quando fizeram as escavações, encontraram essa pedra que foi da construção da primeira igreja construída aqui pelos bizantinos em 360 a.C. E essa outra pedra? Aquela pedra, ele fala que era uma pedra que era adorada pelos bizantinos, também foi encontrada, né? E eles têm essa adoração por essa pedra. Olha que perfeição, gente. Isso é da época de quem? Dos bizantinos? Sobrou, não se joga fora. Engraçado. Levou-me desse lado, eu vou pra cá. Aí do lado de cá.
este lugar aqui, este santuário, faz parte deste tal de Tarduba, ou é Tartegon. 7 fontes, uma nós vimos que nasce aqui na propriedade dos três. Temos outra bem forte que cai do lado de lá da casa, que cai dentro do lago, água boa, né? E essa água foi desviada por não ser boa para a agricultura, contaminava a água do lago, que é água onde Israel vive deste lago. A agricultura de Israel depende deste lago, Rio Jordão, mas não é suficiente, porque também a Jordânia pega a água do Rio Jordão, que é muito pequeno, onde nós vamos ver. Não vamos pensar nos nossos rios do Brasil, né? Esse aqui é um regato, como se diz, um córrego, comparando aos nossos rios. Mas é o único, por isso ele é importante, é um rio sagrado. Nós vamos vê-lo hoje de tarde e vamos vê-lo amanhã de manhã lá embaixo, aonde sai do lago, né? Bem, então aqui à beira do lago, nós recordamos 3 fatos do Evangelho, 3 textos. Recordamos o Cristo que aparece aqui ressuscitado. Eu vos precederei da Galileia. Vão para lá, que lá vão viver. Aparece aqui ressuscitado. Os apóstolos estão pescando. Os apóstolos estão aí pescando. Não pegaram nada, esse homem aparece aí na praia. Não pegaram nada. Fritaram lá da água. Atirem a rede do outro lado para ver. E atiraram, houve a grande pesca milagrosa. E depois, então, João disse, olha, é o mestre. São Pedro, sabe, no impulsivo como era, quando disse é o mestre, ele se atirou na água e veio para cá para se encontrar com o mestre. E chegou aí. E aí, então, um texto, eu não sei se esse aqui diz também, né? Perguntou, vocês têm aqui, trazei aqui alguns peixes dos que apanhastes. Nós sabemos, vamos ler de tarde, vamos lá, onde, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus Cristo prometeu esse primado a Pedro, que é o terceiro fato do